Atos, capítulo de número 3, versículos de número 1 a seguir, que diz assim. Vamos ler até o verso 10, tá? Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Verso 2. Espera aí, deixa eu colocar ali. Ok, vamos lá agora. 1, 2, 3. Muito bem. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Verso 4. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Verso 5. Verso seguinte. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Verso 8. De salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, se saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, verso 10. Reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos a bênção e a graça sobre a nossa vida. Muito obrigado por esta oportunidade de podermos nos reunir aqui para falar do teu amor, ouvir a tua palavra e estudar um pouco mais. Humildemente pedimos ao Senhor que a mensagem desta noite transforme o nosso ser. Faça de nós instrumentos nas tuas mãos. Impacte a nossa vida, Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Em nome do Senhor. Estamos bastante alegres. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre esse texto aqui, no seguinte tema. De que modo o Evangelho impacta a vida das pessoas? De que modo o Evangelho impacta a vida do homem? É óbvio que a gente vai meditar e explorar algumas coisas nesse texto, e por essa razão peço a todos vocês que nos acompanhem de forma bem acirrada, assídua, bem atentos, para a gente não perder. O que nós sabemos imediatamente entre outras coisas. Espera aí, irmãos, deixa eu me colocar um negócio aqui que eu estou precisando. Eu quero. Só me dê um minutinho, por favor. Na verdade, eu vou. Ok. Então vamos lá. De forma simples, o que nós precisamos entender é que, inicialmente, a igreja cristã, a igreja de Jesus, não tinha, por exemplo, um templo. Não tinha um templo. Nos dias dos discípulos, ok? Eles praticavam, por exemplo, a prática da oração dos discípulos era realizada no templo dos judeus. O templo dos judeus não era um templo cristão. Era o templo dos judeus. Vamos esclarecer aos irmãos que o judaísmo é uma religião e o cristianismo é outra. Os dois não são a mesma coisa. Não tem o mesmo
não tem o mesmo direcionamento. Apesar de que o judaísmo crê na Bíblia, é uma fé proveniente da raiz abraâmica, vamos falar assim, como também é o cristianismo, e o cristianismo deriva de lá, ou seja, lá no judaísmo, né, para aquele povo, Deus deu os profetas, Deus deu o livro, que é os 10 mandamentos, Jesus nasceu lá, né, tudo isso a gente sabe, mas quando Jesus iniciou a igreja, o cristianismo não é uma vertente do judaísmo, uma ramificação do judaísmo, não é. A igreja primitiva até pensou que isso seria assim, mas não foi. Não era esse o objetivo, nunca foi. Então, o judaísmo é uma religião, o cristianismo é outra. Toda vez que alguém se aproxima do judaísmo, sendo um cristão, toda vez que um cristão se aproxima do judaísmo, ele está se afastando do cristianismo. Os irmãos entenderam? Então, isso é bem interessante. Então, se eu começo a colocar aqui no culto elementos da fé, da liturgia judaica, obviamente que eu já estou me afastando do cristianismo. A começar porque o judaísmo não acredita que Jesus, né, a não ser que seja o judaísmo messiânico, mas o judaísmo tradicional em todas suas vertentes, não acredita que Jesus é o Messias. Tá? Então, eles negam Cristo como Messias, logo, se eu creio que Cristo é o Messias, e há uma outra religião que nega que Cristo é o Messias, eu não posso compactuar, por exemplo, com essa religião. Então, o judaísmo não é cristianismo. Tudo bem? Então, mas inicialmente, lá nos primórdios da igreja, nos primeiros dias, a igreja de Jesus não tinha templo. E como eu disse, ela nasce no berço do judaísmo. E aí os irmãos, discípulos, praticavam a fé cristã dentro de uma estrutura judaica, do judaísmo. Então, a hora da oração era um momento, por exemplo, já habitual do judaísmo. O templo era um templo judeu. Então, toda a estrutura, vamos falar assim, inicial, que os discípulos usavam, era do judaísmo. Mas a religião não era judaica. Então, os apóstolos Pedro e João foram orar naquele dia, e na hora da oração, a hora nona, que era tido aqui como mais ou menos por volta de 15 horas, 3 horas da tarde no nosso relógio. Eles foram orar. E lá, eles entraram no templo pela Porta Formosa. O que era a Porta Formosa que nós acabamos de ler aqui? Era uma porta grande, extensa, de bronze, que dava ao pátio dos gentios. Os judeus ficavam num determinado espaço do templo, os gentios ficavam em outro espaço, as mulheres ficavam em outro espaço. Então, esta Porta Formosa dava para acesso ao átrio dos gentios. E era uma porta de bronze. Então, os discípulos foram por essa porta. E não se sabe por que exatamente, mas naquela porta, alguns dizem que talvez pela beleza da porta, não sei, mas alguns dizem que ali, ou para ali, era levado uma pessoa que vivia pedindo esmola, como diz aqui o texto. Estava a porta do templo, Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola. Então, esse homem estava ali pedindo esmola desde sempre, desde que nasceu. E aí, então, desde esse período em que ele está lá, provavelmente, instalado naquela porta, veja que o texto não diz que ele era levado ao templo. O texto diz que ele era levado para aquela porta.
ele era colocado ali, ó, um cego de nascença que todos os dias era levado ali, naquele lugar, era colocado para pedir esmolas aos que entravam no templo. Então, vendo Pedro e João, né, que lá passavam naquele instante, ele resolve pedir o que havia pedido desde sempre, que era a esmola, né? Então, nesse contexto, a gente passa a pensar um pouquinho no paralítico. Eu preciso trazer vocês para pensar na condição desse paralítico, desse homem que vivia nessa condição, né, de pedinte. Então, qual é o nosso objetivo de estudar isso? De trazer esse tema, de trazer esse texto e a gente trabalhar ele hoje aqui. É exatamente fazer com que os irmãos, demonstrar para os irmãos como que o Evangelho altera a vida do ser humano, independente de seu nível social e de sua posição, da sua condição física. O Evangelho transforma. A ideia, o objetivo dessa mensagem esta noite é demonstrar para os irmãos que vale a pena, inclusive incentiva os irmãos a pregar o Evangelho, porque o Evangelho realmente transforma, ele impacta, atravessa qualquer pessoa que a ele ouvir e que nele crer. Então o Evangelho, por mais que as pessoas até tentem fazer dele, ou desclassificar, ou desacreditar o Evangelho, nós, Igreja de Deus, né, que fazemos parte da Igreja do Cristo Vivo, devemos pregar o Evangelho com esta fé viva de que o Evangelho é capaz de transformar qualquer pessoa, independente do nível social em que ela esteja e das condições que ela está e as condições que ela vive. Então a gente precisa entender isso, e esta é a proposta da mensagem desta noite. Então, para a gente pensar nisso, começar, vamos retomar o que eu disse um pouquinho antes. Vamos pensar na vida desses personagens. Quais personagens? Os dois apóstolos e o paralítico. Então vamos, de forma separada, pensar um pouquinho em cada um deles. Primeiro, vamos imaginar, aliás, a gente já sabe, né, que os níveis sociais das pessoas que faziam parte da igreja primitiva eram diferentes. A igreja primitiva não era composta só de pobre, também não era composta só de doentes. Por exemplo, não está escrito na Bíblia, pelo menos não que eu me lembre agora, que Jesus tenha curado um dos discípulos, qualquer um deles. Eu não me lembro agora. Talvez, como eu pensei nisso agora, pode ser que exista e eu não vi, mas não me lembro. A Bíblia fala que Jesus curou um, curou outro, curou Bartimeu, curou o paralítico, curou o leproso, mas qual deles foram curados? Quais foram curados? Então, o Evangelho não era composto só de gente doente, entende? Não são todas e nem foram todas as pessoas que seguiram a Jesus que realmente experimentaram em sua própria vida um milagre. Os irmãos entendem? Então, qual milagre Jesus operou na vida de Pedro? Por exemplo, nesse sentido, na vida dele, na vida desse rapaz aqui, Jesus curou, mas e na de Pedro? Qual milagre foi? Esse é o milagre. Qual milagre Jesus operou, por exemplo, na vida de Tiago? Contudo era discípulo. Mas quando a gente pega o texto a gente faz a leitura, por exemplo, do Lázaro. Se alguém perguntasse para Lázaro, por que você segue a Jesus? Ele falou, foi o único que ele me tirou da sepultura. Não, você está contando a história, não, eu estava morto. Mais ou menos seria essa a história de Lázaro. Eu estava morto, ele me tirou de lá. Mas Pedro não pôde falar isso.
Tiago também não pôde falar isso. Então, as pessoas pensam inicialmente que o evangelho só é seguido por pessoas que experimentaram um milagre físico ou extraordinário em sua vida, e não é verdade. Nem todas as pessoas que seguiram a Jesus tinham experimentado qualquer milagre. Nesse caso desses irmãos, a gente olhando assim, a grosso modo, a gente nem precisa imaginar por que eles seguiram a Jesus. Apenas porque Jesus chamou. Aí eu recomendo que os irmãos façam uma leitura do texto, do livro de Calbart, em que ele fala sobre o discípulo. O que é ser discípulo? Discípulo é o sujeito que, ao ouvir o chamado de Jesus, está disposto a seguir intensamente, sem qualquer pretensão. Por exemplo, então eu não vou seguir porque ele me cura, não vou segui-lo porque ele me cura, não vou seguir porque ele me prometeu, vou seguir porque eu estou convicto que eu tenho que seguir essa pessoa e pronto. E seguir no sentido mais completo da palavra. Então, aí eu fico pensando, mas de toda forma, apesar deles não terem nenhum experimentado, pelo menos não está descrito aqui no texto que, por exemplo, Pedro foi curado de um olho. Não está escrito isso. Eles eram pescadores, eles tinham profissão. Eram homens, trabalhadores, pescadores que tinham suas atividades. Foram chamados pelo Senhor para segui-lo. Abandonaram tudo imediatamente, seguiram Jesus sem saber exatamente para onde Jesus ia. Seguiram, sem saber exatamente para onde Jesus ia, mas mesmo assim seguiram a Jesus. Então, apesar disso, de que não há registro específico na Bíblia, por exemplo, de que eles recebessem qualquer oferta da comunidade, eles abandonaram seus empregos, deixaram seus trabalhos, foram embora, foram viver do quê? Comer do quê? Se vestir do quê? Morar aonde? A Bíblia não deixa muito claro isso. Não há também registro claros na Bíblia, por exemplo, de que alguém tivesse dado sustento financeiro aos apóstolos. Qual texto diz? Há alguns textos na Bíblia que dizem, por exemplo, simulam, deixam assim entreaberto, que eles recebiam, por exemplo, viviam da oferta da igreja. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 4 ao 6. Diz o seguinte: não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Então, observe que, ao que Paulo sugere aqui, Pedro andava com a família. Pedro levava a família para suas missões, ao que está sendo sugerido aqui no texto, e além disso, ele era mantido pela igreja. Era a igreja que cuidava da missão. E aí Paulo diz: ou será que apenas eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar para o nosso sustento? Então, aqui, Paulo está, entre outros, se colocando no pé de igualdade, e ele diz que Paulo, está dizendo, Pedro recebe algo da igreja. Então, o que me sinaliza, irmãos, a nós, estão me acompanhando, digam amém, que eles viviam pela fé. Qual era a condição social desses irmãos? Qual era o poder aquisitivo desses irmãos? Qual era o poder financeiro desses irmãos? Nesse caso, dos irmãos que eu estou falando, de Pedro e João, era a condição de quem vive pela fé, de quem dependia da igreja, de quem recebia da igreja, de quem comia o que a igreja ofertava. Essa era a condição. E em seguida, o que mais? Como os donativos, por exemplo, eles comiam, vestiam, se movimentavam, como nos informa e nos sugere o texto. E é isso que ele faz, por exemplo, é isso que Lucas, por exemplo, menciona. Quando o rapaz viu os apóstolos, nesse caso o paralítico, viu os apóstolos subindo para o templo para orar, ele pensa: bom, vou pedir oferta. Por quê? O que ele vê nesses homens? Capacidade de oferta, capacidade financeira, capacidade de conseguir alguma coisa para o seu sustento, como ele via nas outras pessoas que passavam por lá.
Então, irmão, pensando nisso, o que mais nós temos a observar daqui? Continuem atentos aí. Esse fato, esse episódio também nos demonstra que o paralítico estava naquele local por uma questão financeira. Ele não estava lá, aparentemente, porque gostava de orar. Também não estava lá porque gostava de ver as pessoas, de se relacionar com as pessoas. Mas estava naquele lugar porque era possível, havia possibilidades de que conseguisse, de conquistasse financeiramente alguma coisa, algo para o seu sustento. E assim, eu fico pensando, irmão, se o seu objetivo era conseguir dinheiro para o seu sustento, como nós estamos aqui analisando, já que ele não estava ali para orar, já que também não estava ali para realizar qualquer trabalho, também não estava lá para ver os irmãos se relacionar com as pessoas, ou tratar de fazer qualquer tratativa de negócio, ele estava lá para conseguir alguma coisa financeira, afinal, é isso que a Bíblia descreve que ele estava fazendo. Ao ver os apóstolos, diz a Bíblia, disse Lucas, pediu oferta, né? Então pediu uma esmola. Então eu penso, irmão, é certo que esse texto que acabamos de ler, descreve esse homem de que forma? Ele era um homem pobre. Se não era pobre, se não era um homem sem recurso algum, e aquela sociedade parece que tinha uma certa dificuldade com as pessoas que tinham limitações físicas, era alguém que vivia numa condição assim rotineira. Tem pessoas que não porque pede financeiramente, pede dinheiro, não porque tem necessidade, mas porque tem vício. Tem gente que tem vício de pedir, como tem gente que tem vício em roubar, né? O vício de roubar. Então esse homem aparentemente, ele é descrito como pobre, eu digo aparente porque eu não conheço, não é? Nós não temos a oportunidade de fato de conhecer. É descrito como paralítico, que vivia à margem da sociedade daquela época, né? Vivia à margem daquela sociedade, na porta do templo, sempre do lado de fora. Ele não era o porteiro, como está nossa irmã lá, como os irmãos ficam ali na porta. Não, ele não era um porteiro, ele ficava do lado de fora do templo. E isso continua até os dias de hoje. As grandes catedrais, sempre ao redor das grandes catedrais, tem um pedinte, né? Tem uma pessoa que vive nessas condições. Então ele vivia na porta do templo por todo o período, desde sua nascença, ele era levado para lá, e aí buscava-se. Então esse é um sujeito à margem da sociedade, era um senhor ninguém, vamos falar assim, era o tal conhecido na nossa década de 1990, era o ninguém me viu, era o sujeito que ninguém me vê, ninguém sabe quem eu sou, enfim, esse era o tipo de sujeito que estava ali, naquela situação, que olhou para os apóstolos, que viu possibilidades financeiras nos apóstolos e que não teve, que teve a coragem, né, como de fazer o hábito, prática normal, de pedir a oferta. Bom, aí, irmão, apesar dos apóstolos também serem pessoas simples, pescadores, trabalhadores, que abandonaram suas carreiras, e a gente não sabe se eles tinham um barco de pesca, um grande barco, uma empresa de pesca, a gente sabe que eles pescavam, não é? Agora, existe uma distância muito grande entre um e outro. Vejam, tem 3 públicos aqui citados nesse texto. Quais são os 3 públicos? Preste atenção a isso. O primeiro eu citei, quando eu falei do templo dos judeus, quando eu falei de todo o judaísmo, obviamente que a gente pensa no público que é composto, primeiro público que é composto por judeus. O segundo público que tem nesse texto aqui é o cristão, público cristão, representado pelos apóstolos. E o terceiro público é o público o público dos necessitados, composto, ou representado nessa passagem, pelo mendigo que estava pedindo. Então, há uma distância muito grande entre um e outro, que é isso que nós vamos falar, que é isso que a gente vai abordar um pouquinho. Vocês podem dizer amém? Estão me entendendo? Estão me entendendo? 3 pessoas, 3 públicos diferentes, no mesmo lugar, na mesma posição, na mesma região,
3 públicos diferentes, praticamente na mesma porta, mas um vácuo, uma distância, um buraco muito grande entre eles. Então, o que temos aí? Um pobre, aparentemente pobre, sem esperança, não sei, digo sem esperança porque propriamente ele não esboça nenhuma. Lucas só dá Lucas descreve, os apóstolos descrevem, os escritores evangelistas descrevem alguns doentes de uma forma e outro de outra. Você veja assim, o Bartimeu é descrito, é colocado na Bíblia como um mendigo com muita esperança. Não é? Um cego que queria se ver livre daquela situação, certo? Os leprosos da mesma forma. Se quiseres, pode nos tornar limpo. Entende? Percebe que os apóstolos descrevem esses doentes correndo atrás da cura, que podia mudar a vida deles. No caso deste homem, ele não corre atrás da cura, ele corre atrás do dinheiro. Ele, na verdade, ele não corre, ele não sai do lugar. Mas ele não pediu, por exemplo, vocês podem me curar? Como fez o Bartimeu, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O Bartimeu não pediu esmola para Jesus, esse pediu. Então, pensando nisso, há uma diferença entre um e outro que eu quero compartilhar. Esse homem, por esta razão, de não sequer pedir misericórdia, ele pede oferta, ele pede esmola. Ele demonstra, talvez, uma pessoa meio que sem esperança de sair daquela situação, daquela condição. Tudo bem. Nunca havia atravessado aquela porta, desde sempre colocado lá, mas talvez nunca atravessado a porta. Por quê? Como a gente sabe disso? Porque o contexto seguinte, vejam só, o contexto seguinte diz assim, olha, quando as pessoas o veem curado, né, dizem assim, todos ficaram perplexos, né, porque reconheceram que era o mendigo que acostumava pedir lá fora do templo. Então, as próprias pessoas que estavam dentro do templo dizem reconhecer aquele homem que ficava pedindo do lado de fora. Então, olha só como é a questão. Olha como o texto nos ajuda nisso. Então, as pessoas que estavam dentro do templo dizem como acostumavam ver aquele homem pedindo do lado de fora. Era comum para ele. E o texto está descrito aqui. E Lucas categoricamente fala isso. Então, esse homem estava sempre do lado de fora, né, pedindo a esse tempo todo, e encontrou muitas pessoas por ali, mas nada dessas pessoas puderam fazer por ele. Judeus passavam por lá, mulheres passavam por lá, pessoas de diferentes posições, níveis sociais passavam por lá. Então, há algumas lições aqui que eu quero observar com vocês. Preste atenção agora, a primeira, se quiser, acho que você pode anotar. E depois, ao ouvir essa mensagem de novo, você pode extrair outras lições. A primeira, irmão, a primeira coisa que eu vejo nesse texto aqui, e que eu compartilho com vocês, é que aqueles que estavam do lado de dentro, ou aquelas pessoas que estavam, que costumavam a dar algum tipo de oferta, de esmola, para aquele homem que estava pedinte lá, eles podiam ser financiadores daquela situação do homem. Por exemplo, uma coisa é você passar por uma pessoa que está sempre te pedindo uma esmola, né, nesse caso, alguma oferta, alguma ajuda, qualquer coisa, você vai dar, mas aquilo não muda a situação dele. Aquilo não muda a condição daquele homem de forma nenhuma. Então, há pessoas que pagam para a manutenção da condição de alguém, irmão. Vejam isso. A pessoa pode até pode ser religiosa, como os judeus, que passavam por lá, se ele estava pedindo na porta do templo, naquela condição, se tinha gente ali, se ele estava ali, se ele costumava pedir ali, é porque ele conseguia isso da parte de alguém ali. Então, provavelmente, as pessoas que passavam por lá, alguém dava alguma coisa para aquele homem, mas me chama a atenção que ele permanece lá por muito tempo. E por
que não mudar a situação dele? Então, esse tipo de pessoa que dá esse tipo de ajuda para alguém, dessa forma, como eu estou colocando aqui para vocês, pode ser o financiador da vulnerabilidade. A linguagem desse homem hoje aqui, nos dias de hoje, a situação desse homem que vive pedindo, é tido hoje na nossa sociedade como alguém que vive em situação de vulnerabilidade. Então, há quem financia isso, há quem gosta, quem gosta desse sistema, há quem precisa que as pessoas vivam dessa forma, porque ele faz lobby. Tem gente que gosta de dar para que alguém ofereça, para que alguém registre, principalmente nos dias de hoje. Eu me lembro que na pandemia, e aí eu pergunto a vocês que aqui estão nos acompanhando, e você que está pela rede social pode responder aí. Desde quando você sabe que a igreja que você congrega, por exemplo, nós temos irmãos aqui que vieram de outra igreja, não é? Desde quando você sabe que a igreja que você congregou ou congrega dá, por exemplo, fornece cesta básica para alguém? Desde quando? Desde quando você sabe? Desde sempre. A igreja, desde sempre, cuida, atende a necessidade dos seus membros. A igreja atende a necessidade dos seus membros. Desde sempre. E ela atende às necessidades de seus membros de que forma? Atende partindo da resposta, da ação dos irmãos. São os irmãos que traz, aqui a nossa irmã Rosana está dizendo, eu sei desde sempre mesmo. Então, desde sempre, a igreja atende a necessidade dos irmãos. E nós aqui somos mais criteriosos, com algumas questões de doação, a gente pede isso, aquilo outro. Eu conheci aqui em nossa igreja, pessoas que pegavam carona, por exemplo, na contribuição do ente querido. Vejam bem, eu vou simular aqui, o irmão Ivan ia trazer lá 1 quilo de feijão, seja lá, qual era o quilo que ele ia trazer? Bom, o irmão Ivan tem 5, 6 pessoas na família. E aí, no dia que ele ia trazer no dia que ele ia trazer o quilo de feijão, vinha 4, 5 pessoas junto para entregar. E aqueles irmãos que diziam assim para mim, ó, o que ele está entregando aqui é meu também, tá? É meu também. Ah, tudo bem, ok. Mas era só ele que comprou, mas todos os demais, e tinha aqueles, eu me lembro disso muito bem, teve aquelas pessoas, né, que diziam assim, ó pastor, considera o meu quilo, como eu estou citando o irmão Ivan aqui, no que o irmão Ivan traz. Se isso acontecesse uma vez, o irmão dissesse assim, esqueci, por exemplo. Irmão, nós normalmente vemos as pessoas, isso é muito comum, sempre que termina o culto, o povo vai fazer um gasto aí, né? Ou uma lanchonete, ou não sei o quê. Isso é comum, as pessoas gastam seu dinheiro como quer, glória a Deus, trabalham para isso. Ok? Mas quando se tratava, e isso acontecia também naquele período, né? Quando se tratava de fazer uma campanha do quilo, por exemplo, uma arrecadação para esse fim, não tinha. Mas aí veio a pandemia. A pandemia revelou umas coisas extraordinárias. Bastou aparecer a pandemia que surgiram necessidades, né, necessidades das mais diferentes. Aqui para nós ficamos atentos aos nossos irmãos, socorremos muitos. A pandemia fez pessoas, por exemplo, que a mim pessoalmente disseram muitas vezes coisas como essa que acabei de falar, que basicamente, se nós pegarmos se tivéssemos um registro das pessoas que ofertaram, talvez houveram pessoas aqui que nunca sequer trouxe a sua campanha do quilo, mas a pandemia fez com que no Instagram fosse publicada uma foto entregando a cesta. Bate a foto aí que eu vou entregar a cesta, tá? Bate a foto aí que eu vou entregar a cesta. Para que as pessoas percebam, para que o mundo veja que eu faço, né? Que eu participo. Ora, que hipocrisia é essa?
Isso não é verdade. A verdade é que a igreja sempre atuou. Há pessoas que nunca pensou nisso. Mesmo a igreja incentivando, os irmãos cobrando, mesmo a igreja fazendo todas as ações, há pessoas que nunca pensaram, por exemplo, nesse tipo de ação. Mas a pandemia, e foi um auge, porque aí surgiu, logo na pandemia surgiu, e foi bem nesse contexto, surgiu aí aquelas ações do negócio da favela, lá que eu esqueci, aquela que fiz um trabalho na faculdade lá, com aquele povo, meu Deus, CUFA, acho que é CUFA, né? Acho que é a CUFA, se eu não estou enganado, que começou a expandir o trabalho deles e tudo mais, e aí começou a aparecer na TV e tal, então esse tipo de ação começou a dar mídia, dar ibope, visualizações, curtidas e tudo mais, então até aquelas pessoas, e eu até abri algumas vezes, algumas páginas, que eu falei, Mancido, olha aqui isso aqui, como é que a gente observa, eu que conheci, por exemplo, né, que vivenciei, que presenciei, por exemplo, essas ações, tipo assim, isso não é para mim não, participar dessas coisas não é para mim não, eu que vi, agora vejo, falei, meu Deus, mas há pessoas que financiam, porque é interesse ter o sujeito pobre do lado de fora pedindo para que ela possa, hoje, nos dias de hoje, dar um clique. Tipo assim, eu vou fazer uma oferta, uma doação para você, mas eu preciso dar um clique. A segunda é a manutenção da pobreza. É importante não só manter a pessoa na vulnerabilidade para alguns, é importante não apenas manter a pessoa na pobreza, na vulnerabilidade, qual assim, morando na rua, pedindo na rua, mas é interessante manter a pessoa pobre. É interessante manter a pessoa pobre. Por quê? É possível que alguém tenha dado esmola nesse homem durante todo esse período. E essas pessoas, ao invés de solucionar o problema dela, por exemplo, eu vou abrir uma porta de emprego para você que eu tenho, é melhor eu pegar o conta-gota e manter você pedindo sempre para mim, porque eu te dando para você comer hoje, aí amanhã você vem pedir, eu te dou mais um pouquinho, aí depois você vem pedir, eu te dou outro pouquinho, você vai me mantendo numa posição acima de você, se alimenta meu ego. Então há quem também financia a pobreza, há quem financia o estado de vulnerabilidade, há quem financia a pobreza nesse sentido, mas há também um outro espaço enorme aí. O que adianta quando você olha uma porta, você passa por um estabelecimento nos dias de hoje e vê uma porta fantástica de bronze, o que você pensa? Não é? Se você visse uma porta fantástica, uma linda porta de bronze, o que você pensa? Que há lá para o lado de dentro? Deve ter riqueza. Não é? Deve ter, se você olha uma porta monumental como essa, uma coisa linda dessa, você fala, se a porta é assim, o que há do lado de dentro? Como o irmão falou, é um cofre, é um tesouro. O que adianta, o que basta, para que ter uma porta de bronze luxuosa, bonita, elegante, visual, de um estado tão grande, mas que do lado de fora, na mesma porta, você tem o outro extremo. De um lado você tem a riqueza, do outro lado você tem a pobreza. Então, como que funciona? Como é que pode conviver isso? E detalhe, por muito tempo. Não é por um dia, é por muito tempo. Então, aquele homem poderia ter vivido, por exemplo, e isso me chama mais atenção, a porta era tão luxuosa, tão bonita, aparentemente assim falando, tão bela, não que Deus não mereça, porque era a porta do templo, mas vejam como que as pessoas construíram uma religião absolutamente grande, algo tão religioso que não foi capaz de abrir uma porta magnífica, por exemplo, para aquele homem entrar. O cara ficava do lado de fora dela. O cara ficava do lado de fora da porta, pedindo lá. Então, a gente tem o luxo da porta e a pobreza, o luxo da porta e a pobreza na mesma porta.
Como pode conviver assim? Por exemplo, não tem como, é uma coisa esquisita de se ver. Então, o próprio Lucas está nos ensinando, vocês começam a visualizar as coisas que a gente está observando nesse texto. Bom, depois a gente tem a outra oposição, o outro lado. Se por um lado, se no exemplo anterior, a gente tem o luxo que não opera, é o luxo inoperante, vamos falar assim, agora, no próximo exemplo que eu vou falar, a gente tem a pobreza, porque a pobreza eficiente. Porque aí, quando os apóstolos estão caminhando, o cara fala assim, dá uma esmola. E a Bíblia diz, vendo Pedro e João subiu para o templo, pediu-lhe uma esmola, pediu-lhe que desse uma esmola. E Pedro e João, olhando para ele, disse assim, não tenho ouro e nem prata. Em outras palavras, filho, se fosse no dia de hoje, como é que você ia dizer? Estou duro, meu filho. Tem uma vela no bolso. Não tem um real, né? Um gato furado não tenho. Tem nada no bolso. Então, veja, o que eles não tinham, não resolvia o problema daquele homem. Porque a vida inteira, o que os apóstolos não tinham, o homem recebeu, que era o dinheiro. Mas o que eles tinham, que ninguém tinha, foi o que resolveu a vida do homem. Então, olha que o apóstolo que o escritor está nos mostrando. Então, ele nos mostra, entre outras coisas, que é a pobreza, porque esses homens viviam nessa condição, andar duro, irmão. Eu sei o que é andar duro, e muitos outros também sabem o que é andar duro, né? Andar duro não é duro de coluna, travado na coluna, não. Você está andando duro, não posso andar, né? Estou andando, não posso. Não, andar duro no bolso, no sentido de dureza, sem dinheiro mesmo. Então, é disso que nós estamos falando. Os dois apóstolos não tinham recurso financeiro, mas foram extremamente eficientes na operação do Evangelho. E aí, é nisso que eu chamo a atenção de vocês agora para o impacto. Veja, irmão, em primeiro lugar, a gente precisa pensar que o encontro de qualquer pessoa com o Evangelho, qualquer pessoa que se encontrar com o Evangelho de Cristo, o Evangelho do Cristo vivo, ressuscitado ao terceiro dia, que se apresentou vivo aos apóstolos, que operou milagres, que salvou a mim e a você, qualquer pessoa que se encontrar com esse Evangelho, será impactado, atravessado, será cortado, será furado de um lado a outro por esse Evangelho. Esse mesmo Evangelho pregado foi também levado ao paralítico. E quando o paralítico pensou, quando João disse, primeiro eles frustraram a expectativa dele, ao dizer assim, não temos ouro e nem prata. Evangelho não é ouro, evangelho não é prata no sentido financeiro, evangelho é poder de Deus. Esta é a esperança. Veja, os apóstolos derrubaram a esperança daquele homem de conseguir qualquer recurso financeiro na porta do templo. E quando eles disseram, não temos prata e nem ouro, o homem falou, então vai embora. Não tem prata nem ouro, então vai embora. Talvez eles teriam dito assim. Ele teria dito assim. Mas o que aconteceu? Mas o que temos, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E aí a Bíblia nos ensina que esses homens, né, os apóstolos, pregaram aquele homem pelas mãos. Olha só, o evangelho é contato. Entende isso? Diga glória a Deus. O evangelho é contato. Nós vivemos nos dias virtuais, dias de tecnologia, dia virtual não, né? Nós não estamos vivendo aí como é o nome daquele negócio novo lá? Esqueci aí, Vitor, você que é da área, esqueci aí dessa realidade virtual aí, que a gente coloca o óculos e tal, e tem dos avatares. O evangelho, nós vivemos em épocas virtuais, dias de virtualização, tudo é virtual, contato, telefone, mensagem, etc. Mas escute, irmão, evangelho é transmissão de poder. A gente tem que se aproximar das pessoas, evangelizar, nós precisamos chegar perto delas, precisamos ter contato com elas, precisamos
precisamos ter o contato com a pessoa. E a Bíblia diz que eles, estendendo as mãos, pegaram o rapaz pela mão. Veja, o texto não diz que o rapaz tentou andar. O texto diz que eles puxaram ele. Olha só, vamos lá. E diz aqui a Bíblia, olha, voltemos lá ao texto, que diz: vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Verso 4. Pedro e João olharam bem para ele. Olha, é foco. Pedro e João olharam bem para ele. E então Pedro disse: olhe para nós. É preciso atenção, preste atenção. Não temos E o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Cristo, de Jesus Cristo Nazareno, ande. Aí a Bíblia, olha que me chama a atenção: segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar, e imediatamente os pés e os tornozelos se firmaram. Então, o que é isso, meu? O Evangelho é impulso. O Evangelho é um impulso que a igreja tem. A igreja, quando prega o Evangelho, ela impulsiona o sujeito. A igreja alavanca o sujeito. A igreja, o Evangelho coloca o sujeito em pé. E o Evangelho que a igreja prega é o Cristo vivo, ressuscitado ao terceiro dia, que morreu. Cristo morreu por nós, Cristo morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia, está perto de voltar para arrebatar a igreja. Esse é o Evangelho. Jesus nos perdoa de todo pecado. E além disso, não é só dizer, o Evangelho é pegar, tomar o cara pela mão e ajudar o cara a levantar. É ajudar o sujeito a se colocar em pé, desculpa, irmão. É ajudar o sujeito a firmar os pés. Tem gente que não consegue se firmar só. Há pessoas que não conseguem se firmar só. A igreja, aí o irmão cheio de Deus, pega esta pessoa pela mão, puxa, levanta, puxa a atenção dela, ajuda, coloca ela em pé, a ponto até que os tornozelos dela, até que ela possa andar. Isso, olha que proximidade, é assim que tem que ser. Tem gente assim, tem gente que vai ser sempre assim. Tem gente que vai andar assim até o dia em que aparecer um Pedro ou um João na vida dele. Pedro e João já passaram, já foram, irmão. Eles já foram, já andaram por esse mundo, já pregaram como pregaram, agora é conosco, é a nossa vez. Somos nós que temos que afirmar os pés dessas pessoas que estão sofrendo, pessoas que não conseguem andar só, pessoas que não conseguem se firmar, pessoas que não conseguem sequer entrar no templo. Esse homem estava tanto tempo na porta da igreja, na porta do templo, mas não havia entrado, e quando entrou, causou estranheza naqueles que lá estavam, admiração, porque ele entrou, olha só, ele entrou, e o texto diz que entrou saltando, louvando, andando, saltando e louvando a Deus. Ele não entrou capengando, ele não entrou cabisbaixo, o cara estava ali a vida inteira, mas entrou saltando, andando, saltando e louvando a Deus. Então eu fico pensando, e como é que isso causa estranheza em alguém? Porque o verso seguinte diz assim, quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Eu não estranho passar pelo sujeito, o cabra não estranhou passar pelo sujeito, toda vez que entrou, ele não estranhou passar pelo sujeito pedindo esmola, mas estranhou o sujeito entrando. Olha que coisa esquisita.
O cara não estranha passar por uma porta magnífica e ver o mendigo na porta pedindo, né, mendigando, mas estranha que o sujeito entre. Evangelho é isso aí mesmo. De repente você vê a pessoa assim, por tanto tempo, por muitos anos, capengando assim, pedindo esmola, né? E essas esmolas aqui, vamos traduzir isso financeiramente falando. Por exemplo, pode ser a pessoa que está aí a vida toda que não consegue andar com as pernas próprias, não consegue andar por si só na fé. Vive sempre pedindo, irmão. Tem pessoa que parece que nunca sai do meio do olho do furacão, desculpe, do meio do centro do terremoto. Ela está sempre, né, irmão, sempre numa confusão. E aí ela parece que não consegue andar. Mas nós, olha aqui, nós somos crentes. Diga glória ao Senhor, diga eu sou crente. E por eu ser crente, eu acredito que o Evangelho transforma as pessoas imediatamente também. Eu acredito que o Evangelho transforma as pessoas. Hoje o sujeito pode estar cabisbaixo, capengando, pode estar desviado, pode estar distante de Deus, mas se ele se encontrar comigo, se eu estiver na direção de Deus, se eu permitir que Deus me use como Ele promete nos usar, esta pessoa também receber a palavra de Deus, ela poderá ser transformada imediatamente pelo poder de Deus. E se ela entrar aqui no templo, irmão, não estranhe, porque o poder de Deus muda a pessoa. Glória ao nome do Senhor. E esse homem as barreiras foram rompidas, a porta se abriu e ele entrou. E ali, ao entrar, irmão, ele teve um novo cântico. O Evangelho coloca cântico novo na vida da pessoa. Muda o cântico, glória ao nome do Senhor. Olha, irmão, era destruir. Eu fico pensando, as pessoas perguntando, mas não era você? E é interessante que os escritores bíblicos demonstram essa preocupação das pessoas que faziam parte daquela sociedade. Vejam as perguntas deles, né? Vejam as perguntas. Não era você o mendigo, o cabra que ficava mendigando na porta do templo? Era eu. O outro o de Cafarnaum, o cara, no sábado, desculpa a expressão, o sujeito está carregando a cama, no sábado, era paralítico, agora, está voltando para casa a pé, carregando a cama. Ele foi carregado, mas agora ele carrega a cama. Aí vem o sujeito, para aí um pouquinho, hoje é sábado, você está carregando a cama. Tudo bem. Quem mandou você carregar? Sei não. Pode ver que o rapaz fala assim, eu não sei não sei nem bem o nome dele não, mas é o homem que está lá dentro da casa pregando, que mandou eu pegar a cama, mandou sair da cama, mandou andar, mandou pegar a cama e carregar. Você está achando ruim? Vá falar com ele, quem mandou eu carregar. Glória ao nome do Senhor. Irmão, olha só, e aqui é a mesma coisa. Quem fez isso? O cego também do mesmo jeito. Aí os fariseus, não era ele cego de nascença? Sim, mas agora vê? Aí perguntavam, sim. Como é que aconteceu isso? A mãe falou, pergunta para ele, porque eu não estava junto dele. Ele que sabe, ele conta aí, ele tem idade, fala por si. Interessante, irmão, o milagre acontece. E quando acontecer, irmão, dê glória ao nome do Senhor. É maravilhoso quando nós vemos, percebemos e vivemos o poder de Deus. O Evangelho atravessa, o Evangelho muda a nossa vida. Você crê nisso, irmão? Então, ao chegar em casa, por exemplo, irmão, não use, nem ouse, melhor dizendo, irmão, desacreditar o Evangelho. Não ouse acreditar o Evangelho, irmão, mas o Evangelho é poder. Creia no poder do Evangelho. Busque a atenção das pessoas que convivem com você, irmão. Tente buscar a atenção das pessoas, peça a Deus que te dê graça, que te instrua, que te ajude. Senhor, como eu vou conseguir a atenção dessa pessoa? Porque foi isso que os apóstolos fizeram, olhe para nós. A primeira coisa que eles fizeram é, olhe para nós. O que eu vou falar com você aqui agora não é história, não é conto de novela. O que eu vou falar aqui agora para você não é fato de livro.
de qualquer coisa. Vou falar do poder de Deus. Peça estratégia do Senhor. Peça a graça de Deus, irmão. E tenha a palavra de Deus. Use, fale, anuncie a palavra de Deus. A Bíblia diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam a boas novas. Pregue o evangelho. Fale do evangelho, fale para a sua família, fale para os seus irmãos. Aí alguém me dirá assim: mas a Bíblia diz que o profeta da sua casa não tem honra senão na sua própria, o profeta não tem honra senão na sua própria pátria. E aí, então como é que eu vou lidar com isso? Peça a Deus, faça como eu fiz. Peça a Deus que te dê a oportunidade de demonstrar, de que o evangelho seja demonstrado perante a sua família. E o nosso Deus, com certeza, vai te dar essa oportunidade. Ele deu a mim. E o Senhor me abençoou. Mancida estava nessas ocasiões, em quase todas as ocasiões, em que foi exigido, vamos falar assim, de mim, aquilo que eu pregava, e que foi exigido. A Mancida, na época, minha namorada, ela estava junto, e Deus nos deu vitória em todas as situações. Olhe para mim, preste atenção, o nosso Deus também continua fazendo a mesma coisa. Deus vai te honrar nisso. Deus vai honrar, Ele vai demonstrar o poder, Ele vai libertar a sua família, Ele vai libertar o seu filho, Ele vai salvar os seus. Você crê nisso? Diga glória ao Senhor. Mas seja crente, louvado seja o nome do Senhor. Seja firme, tenha a palavra de Deus. Faça como os discípulos, pratique a vida de oração. Ore ao Senhor, tenha palavra, tenha firmeza. E peça a Deus a palavra certa para evangelizar. Você vai entregar a palavra certa para a pessoa. E então ela vai levantar-se na presença de Deus. Vai ter os pés aprumados, firmes, vai andar na presença de Deus, e o nome do Senhor será glorificado. E eu creio que vai chegar o dia em que você estará, e já estamos aí caminhando para o mês da família, você vai entrar aqui com a sua família inteira, e vai dizer assim: pastor, dê uma oportunidade para eu cantar com a minha família, e vão entrar todos entrando, olha, saltando, andando e louvando o nome do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. E é isso, irmão. Que Deus nos abençoe. Sejam firmes em nome do Senhor Jesus.